Marco, você faz referência. Você diz que atuações pontuais obscuras não apagam páginas luminosas E o contrário é de verdadeiro, né? ministros, de ministros do Supremo, cuja atuação ainda é um gerúndio. Há alguns que, inclusive, o gerúndio já se encerrou. Eu queria lhe perguntar o que você acha da atuação, por exemplo, de ministros que foram indicados pelo Lula, Joaquim Barbosa, Aires Brito, César Peluso, e que foram duríssimos com o PT no julgamento do mensalão. O que acha da atuação de escolhidos de Dilma Rousseff, como Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso, que trataram também com um rigor incrível, inaudito até, os encrencados no Petrolão. O que acha da atuação desses ministros? Foram atuações luminosas ou obscuras? Eu acho que foram marcadas por momentos luminosos e obscuros, mas eu vou ser objetivo, eu não costumo fugir de nenhuma resposta e você constrói as perguntas de uma forma muito inteligente. Qualquer advogado que tem atuação nas cortes superiores ficaria preocupado, mas eu sou um cara coerente e eu, digamos assim, assumo as minhas posições e as consequências delas. Nós só chegamos ao Sérgio Moro porque nós tivemos um ministro como Joaquim Barbosa. Vejam bem, o primeiro ministro negro integrado na fase, digamos, republicana, né, democrática, funcional, né, de 88 para frente, digamos, o primeiro-ministro negro, a partir daí, a integrar a corte brasileira, né, a Suprema Corte Brasileira. Envergonhou a toga, instrumentalizou as ações, enfim, que estavam sob sua responsabilidade para atingir determinados alvos. Ele era, na verdade, uma figura muito querida pela imprensa. Ele entrava num restaurante, Josias, eu presenciei, as pessoas batiam palmas para ele, levantavam, ficavam em pé. Mas eu também presenciei, aconteceu uma coisa interessante no ano passado, retrasado, quando ele esteve em São Paulo, simplesmente a presença dele não ser notada. Porque esses heróis de ocasião costumam ser utilizados para questões episódicas pontuais. O Brasil não tem memória para esse tipo de coisa. Então, antes aplaudia e depois desce-lhe a mão, né? Infelizmente, essa é a história do nosso país. Então, Joaquim Barbosa, na minha opinião, envergonhou a toga, foi quem criou, com o ativismo judicial que avançou a partir da ação penal 470, figuras como Bretas no Rio e figuras como o Sérgio Moro no Paraná. Veja, você falou, na verdade, do ministro Barroso tem tido muita humildade, votou contra a gente em diversas ocasiões, diversas oportunidades, mas nas questões fundamentais é um dos ministros mais progressistas, a posição dele sobre aborto, sobre descriminalização das drogas. Infelizmente, na questão criminal tem uma visão punitivista, ele chegou realmente a aplaudir a Lava Jato, talvez porque tenha sido induzido a erro, como muitos jornalistas foram e como diversos ministros da Suprema Corte foram. O próprio ministro Gilmar Mendes fez uma autocrítica sobre isso. Foi induzido a erro por essa República de Curitiba. Então, já houve o reconhecimento disso e a história seguramente há de perdoar, porque o caminho luminoso que ele tem pela frente, no caso do ministro Barroso à frente da presidência do Supremo, seguramente vai fazer com que esses episódios sejam meramente pontuais, por mais que tenham sido muito doídos para o nosso campo. Ministro Fachin, com todo respeito, tive o privilégio de estar com ele em inúmeras oportunidades, mas veja só, Josias, se tivesse julgado o HC do presidente Lula, e eu digo isso com franqueza, já tive a oportunidade de falar isso para ele, sabendo que ele é um dos ministros, digamos, que vota mais favoravelmente aos trabalhadores, é um dos ministros mais próximos das defensorias públicas, tem uma visão humanista que a gente tem que reconhecer e que aplaudir. Veja o trabalho dele na DPF das favelas, quando proibiu a invasão, né, daqueles tanques de morte nas comunidades vulneráveis do Rio de Janeiro, no período, enfim, da pandemia, né, seguramente salvando inúmeras vidas de trabalhadores, inclusive em especial. Mas no caso do HC, como é que a gente vai poder explicar que ele sabia que na segunda turma ele ia perder, juiz não busca resultado, ia dar 3-2 a favor do Lula e o Lula sairia centenas de dias antes, acho que cento e poucos dias antes. Ele simplesmente afetou artificialmente o plenário para poder contar com o voto da ministra Rosa Weber, que avocou o princípio da colegialidade, e olhando para o caso do Lula, eles julgaram da forma como julgaram essas ADCs. Lamentável, para dizer o menos, né? Esse HC, perdão, esperando depois o julgamento, enfim, das ADCs em plenário. Essa ação, com toda franqueza, é uma ação para que ele precisa explicar. Porque o regimento interno dá liberdade para o juiz, mas é uma liberdade tão geral, mas tão geral, tão fluida, tão absurda, que o sujeito precisaria explicar. Então ele precisa explicar por que ele afetou o plenário, porque o caso era importante. Ora, quando se fala em liberdade, todo caso é importante. Ou por acaso a liberdade do Lula é mais importante do que os outros HCs que ele julgou lá e foi vencido. Então eu não vou fugir, né, do questionamento. O fato dele ter uma atuação
foi importante na presidência do TSE, tem o meu respeito, tem o meu carinho, nós nos reconciliamos, como ele próprio disse, né? Ele chegou a usar uma live nossa, foi um privilégio recebê-lo, ele chegou a utilizar uma expressão muito interessante, dizendo agora o paciente é outro, né? O paciente é uma terminologia que você ouve quando você fala de HC, né? Então ele fez uma menção clara a essa nossa divergência em relação ao episódio do Lula. E o paciente era a democracia, e ele foi corajoso, ele foi fundamental para defender as instituições, para defender o Estado de Direito, para defender a democracia brasileira. Um dia eu quero ter o privilégio de conversar com ele para entender essa posição, para quem sabe, inclusive, rever essa minha crítica. Mas confesso para você, eu não entendi. No começo da sua fala sobre Joaquim Barbosa, até a nossa audiência aqui está mandando várias mensagens, querendo esclarecer melhor. Você fez questão de falar sobre a cor da pele dele, ao dizer que ele envergonha a toga. Só para deixar isso muito claro, né? Sim. Nada tem a ver com a cor da pele, a sua opinião em relação a isso, de que ele envergonhou a toga, o caso de Joaquim Barbosa, né? Absolutamente nada a ver. Absolutamente nada a ver. Eu simplesmente citei que ele era o primeiro ministro negro a ocupar, enfim, a corte desde 88, como citaria, digamos, se fosse a primeira ministra mulher. Importante esclarecer, evidentemente, inclusive porque é uma pauta com a qual eu tenho muita intimidade, sou parceiro da Coalizão Negra por Direitos, temos trabalhado sempre na perspectiva de combater esse racismo nefasto que tanto nos envergonha. Então, se eventualmente as palavras deram margem a interpretações equivocadas, por falta de habilidade do interlocutor que vos fala, peço aqui, evidentemente, desculpas e já explico, né? Evidentemente, não tem nada a ver com isso. Mas foi depositada, na verdade, uma expectativa muito grande sobre Joaquim Barbosa, né? Então, eu estava fazendo um paralelo a essa expectativa que foi depositada sobre ele, que também foi depositada sobre as mulheres. Né? E que também essa que é uma questão muito grave, né, Marco? Porque sempre é isso, né? Pode ter qualquer crítica por qualquer ministro, mas pelo fato de serem mulheres, às vezes tem a crítica. Não, e relembrando, é só o cuidado que precisa ser tomado para que uma coisa não fique atrelada à outra, né? Para mim não está. Na verdade, eu estava utilizando a palavra exatamente porque eu acho perverso, inclusive, que a crítica venha por esse lado, né? Então, tive a oportunidade, evidentemente, agora de esclarecer e agradeço a generosidade de quem está me escutando e de quem ofereceu aí a sua outra coisa que eu acho que seria